Salve galera, eu sou Flávio Ricardo e sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de InDesign. Nessa aula, nós vamos continuar com o arquivo que foi criado na aula anterior. Se precisar, dá uma olhada no link aqui na descrição, acessa a aula anterior e vê a criação desse documento. Hoje nós vamos entender um pouco essa interface para poder nos ambientar melhor aqui e ganhar um pouco mais de praticidade e agilidade para desenvolver o nosso projeto. Como eu disse na aula anterior, estamos usando o Essentials Classic como workspace nesse projeto. E isso daqui pode ser mudado de acordo com as nossas necessidades. Como eu falei, eu tenho um workspace customizado para mim aqui, e você também pode customizar o seu, e ele vem com alguns presets aqui para alguns tipos de trabalho dentro do InDesign. Então vamos deixar aqui no Essentials Classic e vamos entender quais são os elementos aqui. Aqui em cima nós temos a nossa barra de menus, abaixo dela a barra de propriedades. Aqui embaixo nós temos a aba do documento aberto. Se eu tiver mais documentos abertos, eles vão se encadeando aqui como abas. Aqui na lateral nós temos a nossa toolbar, ou a barra de ferramentas, a caixa de ferramenta ou tools. E desse lado nós temos o painel de páginas, o painel de informações. Além disso, nós temos outro painel aqui de ferramentas, que ele é expansivo, iconográfico. Eu consigo expandir clicando nos ícones. Nessa setinha aqui de cima, eu consigo contrair os outros painéis também, utilizando esse recurso, assim como as ferramentas. E aqui nós temos diversos outros painéis que a gente vai aprender com o tempo a utilização de cada um deles. E aqui também nós temos as réguas horizontal e vertical, que nos auxiliam visualmente aqui no nosso documento, independente da escala do documento. Ela vai sempre escalando junto. Se eu clicar com o botão direito nas réguas, eu defino a unidade de medida que ela vai utilizar. No caso desse documento, eu estou usando milímetros. Ele vai estabelecer se a régua está por spread, por página ou on spine. O que é cada um desses itens? Réguas por página, ruler per page. Tá vendo o ponto zero aqui? O ponto zero aqui é o canto dessa página. Se eu chegar na página de baixo, no conjunto de baixo, no meu spread de baixo, eu tenho o ponto zero aqui, que é o meio onde se encontram as páginas par e ímpar. Se eu alterar aqui por spread, meu ponto zero veio para cá. Aqui eu tenho ponto 210 e ele continua crescendo até o 420. Ou seja, eu tenho para o spread. O que é o spread? É um conjunto de página par e ímpar. Ou ruler on spine. O ruler on spine, ele está onde? Na espinha, ou onde eu junto as páginas também. Eu particularmente gosto de deixar a ruler per page, as réguas por páginas. Isso facilita um bocado a vida, porque ela sempre vai começar no canto superior esquerdo para todas as páginas. Das réguas também saem as nossas linhas guia. Eu posso clicar na régua e puxar, clique e arrasta, e eu trago uma linha guia para dentro do meu documento. Se eu clicar na régua e puxar com o cursor do mouse fora da minha página, observem a diferença. Fora da página, em cima do pasteboard, ele me dá uma guia que passa da página para o pasteboard. Se eu puxo em cima da página, ele vai
me dá uma guia só em cima, dentro da minha página. Essas guias também podem ser editadas aqui. No caso, no eixo dela eu consigo editar qual a distância com referência no ponto 0, que é o topo da minha página. Então, se eu quiser uma guia a 50 mm, digito 50 e ela vai ficar a 50 mm. Se eu precisar remover, eu posso clicar na minha guia e arrastar ela de volta para a régua, ou simplesmente selecionar a minha guia e apertar o Delete. Que outras guias nós temos aqui? Nós temos as guias verticais também. Temos as guias horizontais, as guias verticais, que podem ser posicionadas em qualquer ponto do meu documento. Ah, Flávio, mas eu não tenho as minhas réguas aqui, as minhas réguas não estão aparecendo. Você pode estar com a sua interface desse jeito. Se suas réguas não estiverem aparecendo, menu View, Show Rules, ou simplesmente Ctrl R, Command R no Mac vai fazer exibir ou ocultar as suas réguas para que você consiga extrair dela as guias. Se eu precisar ocultar as minhas guias sem removê-las do documento, View, Grid and Guides, Hide Guides, e ele vai ocultar todas as guias do meu documento. O atalho para isso é Ctrl, ponto e vírgula. E aqui eu também tenho outras opções no menu View, Grid and Guides. Eu tenho Lock Guides. O que é o Lock Guides? É travar as guias. Agora eu não consigo selecionar as minhas guias. E se eu trouxer uma guia nova para cá, eu simplesmente trago e não consigo movimentá-la novamente até que eu destrave, desmarque a opção Lock Guides. E agora eu consigo mover as minhas guias. Ok? Ainda nesse item, eu tenho Lock Column Guides. Está marcado aqui habilitado e vocês viram que eu não consegui movimentar essas guias da coluna. Então isso aqui é interessante a gente deixar assim. Se eu desmarcar, eu consigo movimentar isso. Não é interessante fazer isso, porque esse é um ponto muito importante do nosso layout, que é essa divisão de colunas para textos. Então a gente deixa marcado View, Grid and Guides, Lock Column Guides. Eu tenho aqui um outro item chamado Snap to Guides, que é aderir às guias. Então, toda vez que eu puxar uma nova guia ou tiver um objeto, ele vai sempre me mostrar a aderência às guias existentes. Um exemplo aqui, se eu utilizar um frame e movimentar esse frame, vai ser sempre muito fácil eu fazer com que ele fique coladinho aí nas minhas linhas guia. Isso ajuda também no processo de diagramação. Smart Guides, nós vamos aprender bastante sobre isso daqui e vamos ver o quanto isso facilita a nossa vida ao longo desse projeto. Delete all guides on spread. Apagar todas as guias do spread. Mas, Flávio, não apagaram todas. As guias que estão aí para margem, para coluna, permaneceram. Por quê? Porque elas não são consideradas simples guias. Essas aqui são as margens e essas aqui são as colunas. Então, quando eu utilizo essa opção de excluir todas, eu estou falando das guias extra que eu puxei para o meu documento. Continuando aqui, Show Baseline Grid, Show Document Grid, Snap to Document Grid. Então, vamos aqui, Show Document Grid. Ele vai me dar um grid no documento inteiro, em todas as páginas.
é um grid quadriculado que me permite trabalhar com objetos em cima dele. Vamos lá, Snap to Document Grid. E aí meus objetos vão sempre aderindo a esse grid. Uma coisa interessante é usar esse grid quando você configura ele de forma adequada e ele pode te ajudar um pouco. Se você tiver algumas medidas meio quebradas, que a gente está aqui com uma medida em cima, para a margem de cima, uma para a margem de baixo, uma para a margem interna, outra para a margem externa, não é tão interessante usar grid. Em alguns momentos ele vai te ajudar, em alguns momentos ele te atrapalha um pouco. E mesmo que eu oculte o grid, meus objetos vão estar sempre aderindo a ele. Então é interessante que eu desmarque a opção Snap to Document Grid e clique no Hide Document Grid. E agora vamos falar de um outro grid muito importante, que é o Show Baseline Grid. O Baseline Grid ele nos auxilia muito quando a gente tem duas colunas de texto, por exemplo, e eu quero que esse texto fique alinhadinho um com o outro. Se a gente colocar aqui, vou dar uma formatadinha básica aqui rapidinho, não é o objetivo dessa aula agora, mas só para a gente entender. Pode acontecer que por mais que eu tente alinhar na mão aqui o negócio, ele saia um pouquinho. E aí, essa falta de alinhamento entre os textos que estão nas colunas deixa o aspecto da nossa diagramação ruim, fica feio, né? Trocando em miúdos fica feio. Então para isso não acontecer, nós temos uma opção aqui na formatação do parágrafo, que é Align to Baseline Grid. Essa opção vai alinhar certinho um com o outro, desde que eu tenha configurado corretamente o tamanho do meu texto e a entrelinha, porque esse grid, esse baseline grid, ele é baseado na entrelinha que ele vai utilizar. Tá, Flávio, ele é baseado na entrelinha. O que é entrelinha? É exatamente o espaço de base, a base no meu texto. Esse espaço que você vê daqui até aqui, essa altura é o que nós chamamos de entrelinha. Então, definindo o tamanho da entrelinha, eu consigo definir o baseline grid que eu vou utilizar. Para esse texto, por acaso, a minha entrelinha está em 12 pontos. Onde eu configuro o baseline grid? Eu vou lá no menu Edit, Preferences, Grids. E aqui em Grids eu tenho o primeiro item, que é o Baseline Grid. Eu posso trocar a cor do meu Baseline Grid. E agora ele ficou verdinho. Geralmente eu deixo uma cor neutra nele para poder facilitar um pouco a visualização. O atalho
para as preferências é Ctrl K, e aqui na lista lateral, Grids, vou deixar um cinza, acho que eu vou colocar aqui um light gray, um cinzinha, e eu posso falar de onde esse grid começa, né? Relativo ao topo da página ou da margem. Ele começa em 0 milímetro do topo da página ou da margem. Então, como meu texto sempre vai estar dentro da margem, eu costumo configurar ele para começar em 0 da margem. E qual vai ser o incremento dele? 12 pontos. Se eu estiver trabalhando com um texto maior, por exemplo, que trabalhe com 14 pontos, eu coloco 14 aqui. E o View Threshold controla o contraste das linhas. Eu vou deixar em 25%. Tá ok aqui. Isso aqui não vai influenciar muito para a gente agora. E abaixo do Baseline Grid nós temos aqui o Document Grid, que é aquele grid que é exibido em todo o documento. E aqui a gente consegue fazer as configurações dele, tanto vertical quanto horizontal, né? E as subdivisões dele. Como a gente não vai utilizar ele agora, eu não vou mexer nas configurações dele. E tem esse item de baixo aqui, Grids in Back, né? Porque eu vou colocar Grids in Back. Se eu tiver qualquer objeto, ele consegue sobrepor e isso fica menos poluído, porque a gente vai usar outros recursos visuais aqui durante a execução desse projeto. Então, ok. Olha que legal, ele jogou só para dentro das margens, distribuiu o meu conteúdo corretamente. Para o Baseline Grid. Então agora eu já defini que eu vou trabalhar com 14 de entrelinha, que eu vou exibir o Baseline Grid. E agora eu já sei como utilizar esses grids e essas guias, esses guides, né? Grids e guides que tem dentro do nosso InDesign. Faltou explicar um, que são os Smart Guides. Eles estão aqui. Grids and Guides. Smart Guides. Os Smart Guides estão habilitados aqui. Então, vamos entender como eles funcionam? Qualquer objeto que eu crie dentro do InDesign, quando eu começo a movimentar ele, vocês viram ali que apareceu no meio. Eu vou pegar o meio do meu documento e vou arrastar até o meio da página. Essa guia não existe, eu não coloquei guia nenhuma aí. E agora ela sumiu novamente. Pego novamente o meu documento e arrasto para cá. É o meio da coluna. Essas são as guias inteligentes ou as Smart Guides. As Smart Guides servem para a gente referenciar um objeto no outro. Por exemplo, eu vou tirar aqui um pouco de dentro da página, ou melhor, da área de margens, para mostrar para vocês. Eu não tenho nenhuma guia aqui abaixo desse bloco de texto. Mas se eu arrastar meu objeto para cá, aparece uma linha verde, que é uma Smart Guide. Para qualquer posição que eu arrastar esses objetos, ele sempre vai referenciar a algum objeto. Por exemplo, aqui é o meio
desse bloco de texto. Aqui, ao topo desse bloco de texto. E essas guias inteligentes, elas nos auxiliam a organizar o nosso layout para não ter que colocar um monte de guia poluindo o nosso layout e eu consigo referenciar um objeto pelo outro. Então eu já fiz a configuração inicial do meu documento, já entendi como trabalhar com guias e grids, então nós vamos partir para a nossa próxima aula, salvo o documento. E até a próxima aula, onde a gente vai começar a inserir texto nesse documento do InDesign. Vamos começar realmente a colocar texto dentro da nossa revista. Até a próxima aula, galera. Um abraço.